Sejam muito bem-vindos à 17ª aula do nosso curso Começando na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e hoje estaremos continuando o nosso assunto de loops, mas dessa vez estaremos falando dos famosos for loops. Então, bora lá colocar a mão na massa. Como vocês se lembram, na aula passada nós conferimos o primeiro tipo de looping, que é o while loop, que é muito da hora, pois nos permite rodar um código por quantas vezes precisarmos, ou até mesmo de maneira infinita, o que é show de bola. Mas aqui, galera, não estaremos utilizando esses loops, então podemos resetar o nosso código e também podemos excluir essa variável de controle, pois os for loops não precisam dela. Olha que coisa maneira. Então, para entender melhor como eles funcionam, vamos pular para os slides e aqui vamos rapidamente relembrar o slide que vimos na aula passada, né? Que um loop, para quem não está ligado, nos permite rodar uma parte do código por quantas vezes nós quisermos, até mesmo de maneira infinita. Então, como vimos na aula passada, né, nós conferimos o while loop e nesta aula aqui estaremos conferindo o for loop. Então, no próximo slide, podemos ver que, para se utilizar um for loop, basta definir a quantidade de vezes que queremos rodar o código e pronto, acabou. Então, ao contrário do while loop, que a gente tem de criar uma variável de controle, ou se ele for infinito, tem de criar alguma condição para utilizar o break, o que é muito legal e a gente usa em alguns casos. Embora a gente possa fazer tudo isso, né, com o while loop, o for loop é extremamente simples. É literalmente escolher quantas vezes o código vai rodar e pronto, acabou. Então aqui a gente tem a palavrinha for, que em inglês seria para, mas não para de parar, mas de para cada coisa faça isso, ou para cada vez que o loop rodar faça isso. É algo nesse estilo aí. Então temos a palavrinha for, seguida de uma variável, aqui chamada número, e o comando inRange, com o número 10 entre parênteses. E no caso a palavrinha range em inglês significa alcance, né? Então seria algo como para cada número no alcance de 10, ou seja, para cada número até o 10, vamos escrever na tela, vamos programar. E é isso aí, é assim que se usa o for loop. Eu sei que pode parecer meio confuso, né? Mas como assim? De onde foi que surgiu essa variável número, né? Então vamos voltar para o código e programar certinho. Aqui vamos ir na função ready e escrever for número in range e entre parênteses o número 10. Aí aqui a gente coloca dois pontinhos e coloca o que estava lá no slide, né? Print, vamos programar. Yay! Vamos programar 10 vezes aqui. Então, vamos rapidamente rodar o código e depois entender, né, toda essa estrutura aqui. Então vamos salvar o script apertando Ctrl S e clicar no play da claquete para rodar este script especificamente. E já podemos fechá-lo. E olha só que legal, aqui na aba Output, escreveu vamos programar exatamente 10 vezes. Mas por que isso aqui aconteceu? Vamos voltar aqui no código e entender. Olha, a gente tem uma variável chamada número, mas em nenhum momento no nosso código nós criamos essa variável. E tá tudo bem, porque o for loop aqui em GDScript, ele cria essa variável de maneira automática. Basta a gente digitá-la aqui dentro do for loop, que ela já é criada. E no caso, o que ela representa? Ela representa o que seria, né, a vez que está sendo rodada do nosso for loop. No caso, eu coloquei número em seu nome para fazer um pouco mais de sentido, né? Pois queremos rodar 10 vezes. Mas o seu nome poderia ser literalmente arroz. Não faria diferença nenhuma, né? Mas o que acontece é que, ó, quando a gente cria a variável número e fala que é para o for loop rodar no alcance até o número 10, significa que é para ele rodar tantas vezes quanto existem os números até 10. Então o que acontece é que a gente tem o número 1, depois o número 2, depois o 3, depois o 4, que eu coloquei errado aqui, 4, depois o 5, 6, 7,
8, 9 e, por fim, 10. Então, o que acontece é que, entre os números 0 e 10, vamos colocar o 0 aqui, né? Entre os números 0 e 10, temos exatamente 10 números. Então, a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, chegou no 10, já parou. A gente quer rodar até o número 10. Então, o que acontece é que, como na programação a gente começa a contar a partir do 0, ao invés de termos apenas 9 números, a gente tem 10, porque o 0 também conta. Então, como temos 10 números até o número 10, o nosso for loop rodará 10 vezes. Olha só que da hora. Então, essa variável número serve apenas como uma variável de controle mesmo, né? Que seria para cada vez que o nosso for loop rodar, faça isso aqui. Então, olha só que da hora. No while loop, a gente tinha que vir aqui em cima e criar uma variável de controle. Mas no for loop, isso não é necessário, galera. A gente pode fazer diretamente desse jeito. Então, explicando rapidamente mais uma vez, antes de conferirmos o próximo for loop, a gente tem um número, ou uma variável, né, de qualquer nome, que controla quantas vezes o nosso loop está rodando, e com o comandinho range, a gente diz quantas vezes o looping deve rodar. Então, como colocamos o número 10, ele vai rodar quantos números tiver até o número 10. Então, ele vai rodar uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 10. Tanto é que se colocássemos aqui em range de 2, o nosso for loop rodaria apenas 2 vezes. Olha só aqui na aba Output, vamos programar e vamos programar. Ele roda apenas 2 vezes. Por quê? Porque partindo do 0 até o número 2, temos apenas 2 números, que seria 1, 2. O 0 e 1, apenas 2 números até chegar nele. Então, desse jeito a gente especifica direitinho por quantas vezes queremos rodar o nosso for loop, o que é muito legal. Então, galera, esse aqui seria um for loop básico, né? Agora vamos conferir um outro tipo. Mas antes de fazer isso, né, a título de curiosidade, se você vem de outras linguagens de programação, como por exemplo C#, você verá que este loop aqui é muito parecido com um looping chamado for each. Porque eu vou escrever umas coisas agora, não precisa se preocupar em decorar, pois isso aqui não existe em GDScript. Mas em outras linguagens você tem dois tipos de for loop, né? Você teria o for convencional e o for each. No caso, o for convencional seria algo como uma variável chamada i, que começa valendo 0, enquanto i fosse menor que, por exemplo, 10, i++, e aqui embaixo você teria o seu código, que eu escrevi errado aqui, código. Aí você tem o for loop padrão e você tem o for each, que no caso o for each seria algo como uma variável também, por exemplo, tipo inteira, chamada número, dentro do alcance de, por exemplo, 10, não em 10, né, mas uma variável chamada número máximo, algo do tipo. Aí aqui sim você teria também o seu código. Não lembro se é exatamente assim que se escreve a estrutura do for each em C#, porque faz um certo tempinho que eu não uso. Mas a ideia é essa. Nas outras linguagens a gente tem o for loop convencional e o for each. E como vocês podem ver, é muito parecido com o for loop que a gente acabou de criar. É literalmente, para cada número, em algum número, faça alguma coisa. E aqui é a mesma coisa. Para cada número, no alcance de 2 ou de 10, como estava anteriormente, faça isso. Então, se você vem de outras linguagens, você pode ter aprendido desta maneira aqui. Mas em GDScript é muito mais simples, uma linha de código. Aqui tem 1, 2 e 3, sem contar o seu código, né? Então você pode ver que GDScript facilita bastante. Olha o que a gente precisa nas outras linguagens só para rodar um comando 10 vezes. Deus amado! Então temos aqui o primeiro tipo, né, de for loop, que roda por uma quantidade específica de vezes, que a gente diz aqui. Mas e se a gente não souber exatamente a quantidade de vezes?
Como é que a gente faz? Para exemplificar melhor, vamos supor, voltando umas aulas atrás, que nós temos uma array cheia de nomes. Quem conferiu nossa aula de arrays já está ligado. A gente pode ter uma array chamada nomes dos jogadores, que é do tipo array, e tem o valor de, por exemplo, Mario, Luigi e Toad, com um T maiúsculo. Então temos uma array aqui com esses 3 nomes. Até então, se quiséssemos escrever esses 3 nomes, o que teremos de fazer é vir aqui embaixo e digitar print e acessar a variável nome dos jogadores na posição 0, depois acessar na posição 1 e por fim na posição 2. Vamos só comentar aqui o for loop anterior. Que desse jeito nós conseguiríamos escrever na tela esses 3 nomes, Mario, Luigi e Toad. Então beleza, isso funciona, mas convenhamos, não me parece uma maneira muito inteligente de se escrever isso, né? Funciona, mas eu acho que dá para otimizar com o for loop. No caso, a gente poderia, criar aqui então o for loop, de para cada nome em range de, vamos ver, temos 1, 2, 3 nomes aqui. Então para cada nome em range de 3, a gente vem e escreve esses nomes. E beleza, isso teoricamente funciona, mas olha, esse for loop aqui será rodado 3 vezes, mas a gente ainda tem de acessar manualmente a posição de cada nome. Então como é que a gente faz para resolver esse probleminha? A gente faz isso utilizando um outro for loop que podemos ver aqui neste slide, que se quisermos, a gente pode iterar por uma array. E a palavrinha iterar pode parecer meio estranha, porque é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, que para falar a verdade a gente praticamente não usa em momento algum. Mas iterar significa rodar sobre algo, passar item por item. Então, quando a gente fala que vai iterar uma array, a gente está dizendo que vai passar em item por item daquela array. No caso, estaremos passando por cada nome dela. Aqui temos o exemplo que criamos agora, a array chamada nomes dos jogadores, que tem como valor Mario, Luigi e Toad. E aqui, como é que a gente faz para escrever cada um desses nomes? A gente cria um for loop, escrevendo que para cada nome na array nomes dos jogadores, a gente simplesmente escreve esse nome. Olha só que coisa simples. O que antes necessitava de 3 linhas de código, agora necessita apenas de 2. E isso porque nós temos apenas 3 nomes. Se a gente tivesse, por exemplo, 1000 nomes, antes nós precisaríamos de 1000 linhas de código. Mas com essa nova técnica, nós continuamos precisando apenas de 2. Que coisa mágica! Eu amo a programação. Então bora voltar aqui pro código, galera, e colocar a mão na massa direitinho, Vamos deletar esse for loop que ele tá todo errado, Aqui vamos digitar for novamente e dizer que para cada nome na array de nomes dos jogadores, o que queremos fazer é utilizar o print para escrever esse nome. E pronto, acabou, só isso. Porque o que a gente está dizendo aqui é que vamos acessar cada nome da nossa array e escrever esse nome. E lembrando que essa variável que o for loop cria automaticamente, ela pode ser de qualquer nome. Eu coloquei o nome nome, que era para deixar bem explicado que a gente está acessando o nome da nossa array. Mas aqui a gente poderia colocar para cada banana. Funcionaria do mesmo jeito. Só teria que mudar aqui embaixo, Só que a gente deixa nome para deixar bem explicadinho, Então o que ele faz é iterar pela array nomes dos jogadores. Então ele vai passar por item dela. E aí para cada item, ou seja, para cada nome, irá escrever esse nome. Então vamos rodar aqui o nosso código. E olha só que legal. Temos o mesmo resultado de antes, só que com muitas linhas de código a menos. Mario, Luigi e Toad. E eu sei, galera, aqui de início, esses for loops que a gente roda iterando por uma array
podem parecer meio confusos e até mesmo meio bruxaria, mas pode ficar tranquilos que conforme a gente vai estudando e praticando, a gente vai entendendo cada vez melhor. E se ficou com alguma dúvida, pausa a aula e assiste de novo, ou escreve um comentário que eu estarei respondendo. E aqui, como eu disse, né, temos apenas 2 linhas. No caso, 2 linhas para escrever 3 nomes não parece uma otimização muito boa, mas a gente poderia aumentar essa array aqui infinitamente, né? A gente poderia colocar o nome de Peach, poderia colocar o nome de Toadette. É assim que se escreve Toadette? É a namorada do Toad? Não sei, né? Mas poderíamos colocar o nome de Yoshi e por aí vai. E agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. E esse for loop continua funcionando. Se liga. Vamos clicar aqui no play da claquete. E olha só que mágica. As mesmas 2 linhas, gente, imprimem todos esses nomes. Maravilhoso. Se a gente estivesse utilizando a forma anterior e tivesse aqui, por exemplo, 3 nomes, aí a gente teria que alterar para 4, ou para 5, ou para 6. E aqui 6. E desse jeito a gente teria que ficar alterando, né, o ring range o tempo inteiro. Mas se a gente simplesmente itera diretamente pela array, isso aqui funciona maravilhosamente bem. E vamos deixar mais bonitinho, ó. Um nome em cada linha, como aprendemos na aula sobre arrays. No caso, vamos deletar esses nomes extras porque não precisa, né? Então, aprendemos nessa aula aqui 2 tipos de for loops, onde a gente diz exatamente a quantidade de vezes que queremos rodar, ou pedimos para iterar por uma array, o que é muito da hora, porque às vezes você não sabe exatamente quantos valores você tem numa array. Então isso aqui já ajuda bastantão. E lembrando, se não entender logo de cara, não precisa se envergonhar, não precisa ficar com medo de que não vai aprender, pode ficar tranquilo que com o estudo e a prática a gente pega o jeito. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E se você está curtindo aprender a programar e quer criar os seus primeiros jogos, recomendo que você dê uma conferida no nosso curso de Godot 4, onde criamos um jogo do zero. Desde baixando e instalando os programas até exportando o jogo no arquivo final, o curso está muito legal e com uma qualidade top. Link aí na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado pela companhia e a paciência de todos vocês e nos vemos na próxima aula.